Olá, bom dia. Está começando o Saúde e Algo Mais e vamos agora falar sobre a arte que ajuda a dar cores à nossa capital, Campo Grande, que completou 126 anos. Dentre tantos artistas que existem em nosso estado e ajudam a contar a história de Campo Grande por meio da arte, está Cleir, com mais de 35 anos de trajetória. Ele é responsável por obras que se tornam verdadeiros cartões postais da nossa capital, como o Monumento das Araras, o Monumento do Sobá e murais espalhados por toda a cidade. Inspirado na fauna, cultura regional e no modo de vida local, Cleir transforma a cidade numa verdadeira galeria a céu aberto. Ele está aqui para contar sobre sua trajetória, inspiração e a sua relação com Campo Grande. Apresento a vocês o artista Cleir. Bom dia, como é que você está? Bom dia. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui para falar do meu trabalho, da minha obra. Mas estou bem, tranquilo. É um prazer Feliz. te receber aqui, Cleir. Agora, primeira pergunta que a gente não pode escapar, quando é que você se viu artista? Então, essa história é engraçada porque, bom, eu sou campograndense, né? Então, para mim já é uma satisfação imensa estar aqui. Campo Grande completou 126 anos agora. E saber que eu tenho um trabalho, né, de 35 anos aqui, focado na fauna e flora, e saber que a nossa cidade hoje ela é tomada tanto aéreamente quanto terrestre pela fauna e pela flora, pelos animais, pelas aves, né? Isso eu acho satisfatório. Mas eu estou aqui. O que eu tenho para dizer Quando é que você descobriu essa sua vocação? Eu descobri ela, que eu estava falando, foi por acaso. Tá? Foi assim, o que eu vou fazer tal. Eu tinha 14 anos de idade. 14 anos? E eu andando um dia a pé naquela rua Maracaju, tinha uma loja, que o nome dela era Medalhão Decorações. Ficou por muito tempo aqui em Campo Grande, teve na 26 de agosto. E eu vi lá uma promoção de tinta e eu falei, poxa, acho que eu vou pintar, né? E aí fui, comprei tinta, comprei tela, mas as tintas estavam em promoção, eu não sabia porque... Estava em promoção porque tinha alguma coisa errada, né? Porque estava seca, dava dó. Então, minha primeira tela, na realidade, foi bem assim, eu fiquei com ela por muito tempo, e ela ficou interessante, que tinha meu nome e da minha irmã, e porque eu não consegui fazer, e da hora e tal. E depois eu fui, logicamente, desenvolvendo mais a técnica, e aí eu não parei mais. Foi sempre assim. Dos 14 anos para cá, toda essa história, né? Dessa trajetória dos 14 anos para cá, eu tentei várias áreas do meio artístico, né? Teatro, principalmente, para poder expressar melhor, falar melhor em público, e também, né, que eu gostava muito de teatro. A música foi uma das primeiras, inclusive, tentativa, que eu descobri que eu não tinha dom nenhum para músico, graças a Deus, né? Porque eu prefiro só focar numa... Eu tenho muito dom com meus olhos, é impressionante como a facilidade de olhar e observar as coisas é bem melhor. E como é que você buscou aperfeiçoar a técnica? Quais foram as estratégias aí que você adotou? Cobrança. Muita cobrança. Então você é um autodidata? Sou autodidata, mas eu estudei bastante também. Muito livro, né? Você tem, na minha época não tinha internet, então, na realidade, eram livros. Sim. Como eu tive uma escola de artes, eu tive a oportunidade de comprar vários livros de artes. Eu tinha esses livros e comecei a estudar nele. E eu fui conhecendo mais coisas, conhecendo mais técnicas, e nisso eu fui fazendo o meu trabalho, né? Desenvolvendo ele, sem muita inspiração em ninguém, mas mais inspiração mesmo no que você vê, no que você olha, e tentando descobrir eu mesmo que caminho que eu ia seguir dentro daquela arte, né? E aí, tanto que a escultura também, ela foi uma coisa muito espontânea, né? Apareceu. E é mais uma coisa predestinada mesmo, mas eu estudei bastante para desenvolver a técnica. E é impressionante como que na pintura eu estudei muito desenho, né? Tanto desenho de perspectiva, desenho de luz e sombra, bastante mesmo. A técnica de pintura eu fui desenvolvendo ela através dos grandes mestres do Renascimento, que eu sempre admirei muito, e desde a parte deles estudando tinta, né? Porque a dificuldade era muito maior do que hoje em dia. Com claro. certeza. Tanto que eu fui fazer curso no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, e a técnica de pintura que eu fui lá tentar aprender não era o que eu esperava, né?
Eu queria aprender técnica de pintura mesmo, aí eu vou explicar o que é. E lá eles foram me ensinar a fazer esticatela, coisa que eu já fazia no meu ateliê. Foram me ensinar a fazer tinta. Eu falei, pô, não quero aprender a fazer tinta. Primeiro porque eu já tenho a tinta acrílica, que eu acho legal, porque eu já tinha parado de trabalhar com a óleo. Eu acho ela legal porque é água, qualquer lugar que eu tiver, eu vou pegar, baixar minha tela ali, naquele lugarzinho, pego a água lá, misturo e trabalho, né? Pensando nisso. E também a facilidade que ela seca muito mais rápido, e eu acabei ficando na acrílica. E a escultura, eu falei que foi bem por acaso, porque eu recebi um convite para fazer um trabalho, até porque foi para a época de campanha de política, né? E foi do Marcelo Barbosa Martins, da produtora, né, que me convidou para eu fazer uma flor. Na realidade, não foi uma flor, era um olho, porque a campanha, o slogan pegou até mal, que era de olho no futuro, né? Os maldosos acharam que aquele de olho no futuro era de olho em outra coisa, né? Mas o trabalho ficou muito bom, e foi quando eu comecei a desenvolver a técnica com arame. E isso surgiu assim na madrugada. Coisa muito espontânea mesmo, porque eu fiquei pensando, isso, né? Como é que eu vou fazer um olho para ficar leve, para as pessoas poderem carregar? Porque você lembra, carregava isso lá, nos comícios, tá? Época dos comícios grandes. E aí eu fiquei lá, e aí de repente, 2 horas da manhã, por exemplo, veio uma luz, assim, uma voz, faz de arame. E como eu já trabalhava, como eu falei do teatro, eu trabalhei com teatro de bonecos. E eu aprendi a técnica com papel machê. E aí eu peguei e falei, pô, arame. Aí eu já, no outro dia, comprei arame que eu peguei, comecei a dobrar ele assim, a facilidade era muito grande, sabe? Eu até estranhei. E tudo que eu ia fazendo ia encaixando. E aí eu comecei a colar jornal, nem você faz com pipa, né? Depois as outras camadas você já vai pondo direto. E aquela cola, aquilo foi ficando dura, aí eu pintei com a tinta acrílica. E ficou top. Só que e o acabamento do olho? Aí eu peguei e fiz umas pétalas de rosa, de flores, para dar aquele acabamento, e ficou muito, muito legal. Legal. A gente vai fazer um intervalo, depois eu quero falar um pouco mais sobre o seu processo criativo, como é que ele acontece. Sim, claro. Já voltamos. Com profissionais altamente especializados em um atendimento humanizado, a MS Visão oferece consultas, teleconsultas, exames e cirurgias em sua ampla rede de unidades físicas e móveis no Mato Grosso do Sul. Tratamento de catarata, glaucoma, retina, ceratocone, lentes de contato e outros. Com inovação, precisão e o mais importante, todo cuidado com você. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Serdio, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Serdio é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Serdio, diagnósticos avançados e atendimento responsável. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas.
Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocórdia expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. O Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. Com 18 anos de experiência, a Coptec é líder em soluções tecnológicas, com locações de impressoras, computadores, notebook, totens e telas interativas. São mais de 17 mil equipamentos ativos e uma equipe técnica altamente especializada, garantindo suporte ágil e insumos sempre disponíveis. Coptec, presença que fortalece, soluções que impulsionam. Estamos de volta com Saúde Algo Mais e hoje nós estamos recebendo aqui o Cleir, que é um artista consagrado em nosso estado e tem como temática fauna, flora, e é um grande apaixonado por nossa capital. Cleir, fala um pouco para a gente sobre o seu processo criativo. Ele sempre acontece nas madrugadas ou tem alguma técnica? Eu acho que é um pouco da nossa vivência, né? Eu acho que o fato de eu ter passado um pouco da minha infância, as férias de escola, tal, no Pantanal, ali na Serra do Pindaivão, naquela região de Rio Verde ali e tal, que a família tem, né? Tem área lá. Isso acho que vem dentro da gente e a gente não percebe, porque você não questiona isso quando é mais novo. E eu acho que o fato dessa inspiração na madrugada aí acontece de vez em quando, sabe? Mas principalmente quando eu tenho que fazer alguma coisa. Não quando eu tenho que desenvolver a obra em si. A obra em si é a observação mesmo, você observar a natureza, é tudo isso que a gente tem aqui em volta da gente. Que é o que te é inspira. O que dá observar. Inclusive, de uma obra que eu fiz, que eu estudei demais, que eu nem sabia que eu estava fazendo numa escola, que foi naquele momento que eu percebi como que era a natureza, como que eram as cores da natureza, como é que eram as tonalidades. Aquilo foi uma aula e eu, ingenuamente, fazendo uma encomenda, pintar uma sede da fazenda na tela, e lá na região mesmo de Rio Verde, no pé da serra, tinha casa, tal, não sei o quê, e eu montei o ateliê no meio do gramado, lá no pasto, lá longe. Aí eu saía com aquelas telas de manhã, aquilo ia girando no meio do caminho, porque era grande. Chegava lá, eu amarrava no cavalete, o cavalete era tudo amarrado no chão, fincado. E aí que eu comecei a estudar. E são essas coisas, aí você aprende a observar e comparar. São duas coisas que te levam a isso. Outra coisa é o tema, o que você vai trabalhar? Qual que é a temática, né? O que você escolhe para fazer? De repente, você tem que fazer uma coisa porque te pedem, e a outra você faz espontaneamente. Ultimamente, não está dando um tempo para fazer espontaneamente, mas eu, graças a Deus, não tenho parado de trabalhar. Está fazendo mais por encomenda mesmo? Encomenda, porque quando você entra nessa área de fazer monumentos, esculturas, obras grandes, painéis, né, acaba fazendo uma coisa junto com a outra. Você começou com as telas. Comecei pintando tela. Pintando tela. E tem inúmeros quadros, né? Tem, inclusive tem um lá na Cacemes. Tem umas pela Cacemes, é isso mesmo. Tem lá na Cacemes. Uma linda tela, Gosto muito daquela tela, que ela chama Flor de Cerrado. É, linda tela. E como é que surgiu a escultura? Então, eu apresentei um projeto. Eu já fazia... A Pantanal Linhas Aéreas ia fazer um stand na ABAV, lá acho que era no Rio de Janeiro. Não, era em Curitiba. E aí ela me encomendou um painel gigante e um tuiuiu. Né? Eu fiz o painel, que era um pôr do sol, e um tuiuiu voando, porque a logomarca Só que é lógico, eu faço livremente o que eu quero. Assim, claro. Eu sei que é um tuiuiu, eu vou e busco o meu caminho para fazer. Mas será o seu tuiuiu? O meu. Tem que aguentar o tuiuiu do Cleir, né? Mas aí ela me pediu, eu peguei e fiz, na técnica do arame. E logo depois eu tinha feito um projeto de um carcará, que eu gostava muito do carcará, nunca tinha nem questionado, porque ele era uma ave de rapina, né?
E apresentei ele para o Pedro Oceano, que era o governador, para fazer no Parque dos Poderes, que eu achava tão imponente. E tinha apoio, inclusive, do pessoal do turismo. Só que é lógico que ele já bateu o olho e falou, não, aves de rapina aqui não, né? Aí que eu me toquei, né? Que é uma águia, né? E logicamente que não deixa de ser uma ave de rapina. Mas aí aquele mesmo maquete que eu tinha feito, o projeto que eu tinha feito, os desenhos, tudo que eu tinha feito, eu fui convidado pelo prefeito Juvencio César da Fonseca para ir lá. A Neide Ono tinha feito aquele projeto lá na frente do Horto, lembra? Aí o Humberto ia fazer na Praça Cuiabá, que era cabeça de boi, e ele me apresentou, ele me chamou lá no gabinete, eu fui e ele falou, Cleiro, eu quero que você pense numa obra, tá, grande, que ele era admirador dos meus painéis, e eu nem sabia. Foi o que me levou para a rua, né? Foi os painéis, depois eu falo disso. Aliás, deve dar um trabalho danado. Dá. E aí eu fiquei, né? Aí aquela história que eu te falo da madrugada. Aí eu passo a madrugada inteira sem dormir, pensando que eu ia sair de um material para entrar em outro. Óbvio, você vai sair do arame e vai para o ferro. O ferro, como é que eu ia dobrar o ferro? Como é que eu ia acompanhar? O desenho eu sabia tudo, porque apesar de ser de arame, não é que eu saio fazendo, dobrando na louca. Claro. É tudo desenhado dentro da escala, tudo, e aí você trabalha as curvas, tudo para você montar o bicho, a escultura, né? Você tem que acompanhar o desenho. Então isso aí, para mim, era fácil. Mas aí eu conheci um cara que era armador, na época, ele falou, não, tem mais chaves para dobrar ferro. Quando eu comecei a dobrar, assim, parecia que eu já fazia aquilo lá há muito tempo. Eu falei, mas que coisa, né? Aí foi acontecendo. Eu não soldava ainda com solda elétrica, comecei a soldar. Também na mesma hora, assim, eu já enxerguei, falei, mas que coisa, né? E foi indo, foi acontecendo. E foi assim. Agora, fala um pouco para a gente sobre o Monumento das Araras, que é um marco na cidade, né? Como é que surgiu o Monumento das Araras? Então, isso foi importante demais você ter perguntado. Tem 30 anos quase que eu fiz, eu não sei certeza se é 30 anos, mas foi em 1996, vai fazer 30 anos. 29, né? Quase 30. 96? Eu entreguei, comecei em 95. Quase 30 anos. Foi 10 meses de trabalho. 10 meses mesmo, porque eu achei que fizesse em 6, mas você não faz. Né? Eu tenho umas ilusões que eu faço as coisas rápido, mas nunca sai tão rápido, porque eu fico muito apego a detalhes, né? E às vezes até eu entender que eu não precisava detalhar tanto a parte da ferragem, que eu faço isso até hoje, porque depois eu cubro tudo, mas também você ficar cobrindo, mexendo de massa e fugindo muito, não. Eu procuro realmente fazer a parte da modelagem do ferro para o mínimo possível de concreto e de massa, tá, para ficar bem acabado. Mas a aspiração que veio foi o fato de eu querer transformar, porque eu conheci uma pessoa que chamava Neiva Guedes, que ela é, inclusive, até hoje do Instituto Arara Azul, naquela época. Fui apresentado por um amigo meu, o Antônio Vendas, que até encontrei com ele agora no aeroporto, um dia antes de fazer a entrega da reinauguração do Tuiúra, do Monumento Pantanal Sul. E aí, aí eu pensei na Arara Azul como símbolo do Mato Grosso do Sul. Eu falei, eu vou fazer Arara Azul para ver se transforma ela em símbolo do Mato Grosso do Sul aqui na capital. Aí eu fiz o projeto, tudo, aprovaram o projeto. O primeiro desenho que eu fiz era uma coisa imensa. Aí pedi para me baixar a bola um pouquinho. Voltei no local e fiquei olhando para aquilo lá, enxerguei o talude, falei, bom, eu vou diminuir o tamanho dessa arara, mas a altura não. Aí joguei o talude e aí fui modelando, fiz outro desenho, gostaram do desenho. A intenção do leão era para continuar o grafismo, né, que é a interferência do homem sobre a natureza nas minhas obras. Só que aí, como começaram a quebrar demais, eu falei, eu vou tirar essa parte da escultura, porque não vai dar muito certo. Tentei buscar a fibra ótica, mas não era aquilo que eu estava pensando. Hoje tem material. Hoje, com LED, com várias coisas que a gente tem hoje. Facilitou muito. Facilita muito, mas eu não tenho interesse mais de fazer isso, né? Cleiro, a gente vai para mais um intervalo e volta para o bloco final para entender o quanto a sua arte contribui para a preservação do nosso meio ambiente. Já voltamos. No Hospital de Olhos, cuidar da sua visão vai além da tecnologia e inovação. Aqui você encontra atendimento humanizado e acolhedor. Com os melhores tratamentos para você enxergar um futuro melhor.
Agende sua consulta. Com foco em atendimentos personalizados e na segurança do paciente, a SAD oferece a melhor assistência em saúde no conforto da sua casa. O serviço de atenção domiciliar é realizado por uma equipe multidisciplinar com profissionais capacitados, proporcionando uma assistência mais completa e humanizada. Com um ágil tempo de resposta, a SAD está sempre pronta para atender as necessidades do nosso cliente, em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Fale conosco e deixe a SAD cuidar da sua família. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Cuidar da sua saúde começa com um diagnóstico preciso. Na ProExames, unimos tecnologia de ponta a um atendimento humanizado, oferecendo exames e laudos de alta qualidade. Nossa equipe especializada está sempre pronta para garantir um atendimento seguro e eficiente. ProExames, diagnósticos confiáveis, cuidado de verdade. O Laboratório Sabin possui 9 unidades em Campo Grande e um atendimento que prioriza a necessidade de cada paciente. E com o serviço #VemSabin, você pode realizar seus exames e vacinas em casa, no trabalho ou na maternidade. Sabin, o seu cuidado é a nossa inspiração. Estamos de volta com Saúde Algo Mais, entrevistando hoje o artista Cleir, que tem nas suas obras marcos importantes para a nossa Campo Grande. Cleir, como você enxerga o potencial das suas obras, o quanto elas contribuem para a preservação do nosso meio ambiente? Então, aí só para fazer uma observação, que eu quero continuar aquela história da arara azul. E eu fiquei muito feliz agora de saber que há 4 semanas ou 3 semanas atrás se tornou símbolo oficial do Mato Grosso do Sul, como símbolo do Mato Grosso do Sul. Isso para mim é uma felicidade. E continuando, porque eu acho que também tem a ver, é como que eu contribuí, né, com a obra dessa parte de preservação. Eu observei muito, quando você é jovem, que você começa a fazer o trabalho, né, a preocupação sua é você ver se aquele trabalho está bom, se ele ficou bom, e logicamente transmitir a mensagem que eu sempre tentei passar da natureza, como ela é bela, como ela é bonita, né? A brincadeira da interferência do homem era exatamente para chamar a atenção, né? E mostrar. Eu preferi mostrar ela bonita do que eu fazer críticas dela arrasada, esmagada no asfalto, essas coisas não era a minha praia.
E eu acho legal porque cada vez que eu vou fazer uma palestra, faz dias que eu não faço porque não está dando tempo, mas eu sempre fui de boa. Era só uma escola me chamar que eu ia numa boa. Pode ser particular, pode ser pública, para mim não importa. Para mim a satisfação de ir lá e conversar com as crianças, não é criança do pré, mas tem criança maior, tem adolescente, tem adulto, que eu já fui em escola de noite para falar com os adultos sobre a obra, e saber que a importância que isso foi dado. Assim, eu acho que eu contribuí para a preservação da natureza pela consciência, pela conscientização. E eu mesmo, né, eu acho que quando eu era criança, eu lembro muito bem que as crianças brincavam com estilingue, né? Putz, era um prêmio se acertasse um passarinho. A primeira vez que eu acertei o passarinho, eu nunca mais peguei no estilingue. Eu achei ele tão sem graça aquilo dali que eu falei, porra, ele era tão bonitinho, vivo, né? Qual que é a graça? Não tem muito sentido. Nunca mais botei a mão no estilingue. Então, eu acho que a consciência veio daí e acho que o resultado, para mim, hoje é mais importante do que o próprio Cleir em si, o próprio artista plástico. Isso aí ficou em segundo plano. O resultado, sim. A obra é maior, né? Chamou a atenção, ela contribuiu também turisticamente, aquilo que você falou, virou cartão postal. Arara Azul hoje, a Praça das Araras é um cartão postal de Campo Grande. O Monumento Pantanal Sul, né, que são os turistas também. O próprio Sobá, né, que foi uma homenagem que a gente fez à colônia japonesa, né, que é muito forte aqui dentro do nosso município. Então, tem alguma obra que tenha marcado um momento importante da sua carreira? Tem. Acho que a primeira coisa importante que aconteceu comigo foi a primeira exposição que eu fiz, que foi na Galeria do Itaú, quando a galeria do Itaú bombava, assim, sabe? Chamava a atenção, era top. Então, quando eu mandei minha foto do meu trabalho para a galeria e deram um sim, eu falei, pô, isso foi uma satisfação, lógico. Claro. A outra foi quando eu fui convidado pela Fundação de Cultura, através do Pedro Fenelon, que era o presidente da Fundação de Cultura, para ver se eu queria pintar um painel num prédio para participar do projeto Cores da Cidade. Falei, cara, eu sempre quis fazer isso. Essa época de Rio de Janeiro, né, que eu já morei lá também, eu via muito. Eu tinha um painel lá que eu era apaixonado por ele, que era uma calça jeans, só que eram duas paredes, né, uma do lado da outra, e parecia que ela era costurada. Que interessante. Perto do Largo da Carioca lá. Então, a hora que ele me falou, eu falei, claro que eu quero. Né? Aí eu também ajudei, batalhei e tal. Quando eu conheci o diretor do Banco Real, na época, que era o Luiz, e aí eu acho que a onça pintada que eu fiz no prédio, para mim, foi muito legal. Por quê? Porque eu sempre fui um artista assim, que eu gostava muito da rua. Né? Sempre gostei. Eu fiz teatro de rua também. Eu gostava daquela coisa do teatro de boneca que a gente fazia, que era meio circo, meio circense. E a oportunidade que eu tive de fazer a onça pintada não tem preço. Eu acho que para mim foi fantástico. Eu descia, final da tarde, daquele balancinho, as pessoas perguntavam, nossa, como é que você está fazendo isso? Aí eu explicava, tal, mas eu descia ali na realidade para olhar como é que estava, se tinha alguma coisa para consertar no outro dia, né? Porque também era uma experiência nova. E também nunca gostei de altura, então eram os desafios assim que você tem que encarar. E é isso. Eu acho que a onça pintada marcou muito minha vida, assim, no sentido de eu ter ido para a rua, de eu ter Que maravilha. Né? Cleir, eu quero primeiro te parabenizar, né, pela sua história, por suas obras e pela importância que você tem para o nosso estado, para Campo Grande e, claro, para a nossa fauna, para a nossa flora e, claro, também para a preservação da nossa memória. Isso é fundamental. Muito obrigado, parabéns mesmo, um prazer te receber aqui no Saúde Algo Mais. Eu também. O que eu tenho para dizer é que obrigado pelo convite. Para mim é uma satisfação muito grande aqui, um prazer enorme estar aqui. Ainda mais com esse programa Saúde Algo Mais, né? E a gente tem a oportunidade de falar do meio ambiente também, que precisa, né, ser preservado e cada vez mais, porque eu acho que a natureza, estando perfeita, já faz um papel incrível para a nossa saúde. Com certeza. Tá certo? Muito obrigado e obrigado a vocês que nos acompanham diariamente aqui na TV MS Record. Um grande abraço, um grande dia e até o próximo Saúde Algo Mais.